Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua mente, sobre o seu coração nesse dia. Essa mensagem é uma continuação do nosso vídeo anterior, intitulado 5 fatos sobre a volta de Jesus, e então hoje nós vamos refletir sobre o que Jesus diz a partir do verso 32, lá do capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Sabe, é interessante perceber que Jesus separa um momento da sua conversa com os discípulos para falar de algo muito específico que ele sabia que aconteceria nos últimos dias, que é o esforço para tentar prever o dia da sua volta. Só que atualmente essas especulações viraram um grande produto. O Apocalipse virou um produto. Muitos estão ganhando fama, dinheiro, seguidores nessa cogitação sem fim do dia da volta de Cristo, do ano em que vai acontecer e o que envolve o fim dos tempos. Eu não sei se você já parou para perceber um fenômeno muito interessante acontecendo no nosso meio. Uma parte dos chamados cristãos atuais busca desesperadamente temas que fixam seus olhos e o seu coração em coisas terrenas. Então é aquele evangelho com muitas aspas que te leva a pensar nas coisas do mundo, nas conquistas, na liderança, nas glórias terrenas e nos bens materiais. Por outro lado, existem aqueles que se alimentam diariamente de conteúdos a respeito da volta de Jesus, mas com muito sensacionalismo, especulação, heresias, lendas e exageros. Então, existe um desequilíbrio acontecendo. O diabo está tentando nos cercar de todos os lados e muitos não estão vigilantes em relação a isso. A verdade é que muito do que vemos sobre o Apocalipse hoje só nos confunde, nos distrai e não nos prepara para coisa alguma. Não passa de entretenimento. Só que o Apocalipse não é entretenimento. O livro do Apocalipse e todas as citações bíblicas sobre o fim dos tempos não foram colocadas ali para fantasiar ou para entreter as pessoas. Eu não estou dizendo aqui que você tem que se privar de tudo, não assistir nenhuma entrevista, nenhum vídeo, nenhum podcast, nem ouvir opiniões sobre a volta de Cristo. Mas você precisa saber que isso não é preparo espiritual. Isso não substitui o conhecimento verdadeiro do fim dos tempos. O problema é que muitas pessoas são levadas pelo engano de começar a achar que esse tipo de conteúdo, que parece espiritual, mas não é, parece informativo, mas nem sempre, é o suficiente para a sua vida espiritual. Então, perceba que o engano não está apenas em seguir aquele evangelho fútil da prosperidade, da confissão positiva, mas também está em confundir entretenimento com preparo espiritual real. Vejamos então o que está escrito em Marcos 13:32. Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Fiquem atentos, vigiem e orem, pois vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem, ele deixa sua casa e encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa vem, se é à tarde ou à meia-noite, ou ao cantar do galo, ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos, vigiem. Nessa passagem, Jesus revela exatamente a importância de orar e vigiar, como elemento central no preparo para os dias do fim. Mais do que isso, o nosso mestre é bem específico em mostrar que a especulação e a adivinhação não têm nada a ver com o estado de vigilância que ele nos convida a manter. A ordem é clara: não fiquem tentando adivinhar, especular quando será. O nosso Senhor é como um homem que sai de viagem e encarrega os seus servos de tarefas, de funções.
Então, o que ele espera é retornar e ver que tudo que foi ordenado está feito, as tarefas realizadas, o trabalho finalizado. Mas como fazer isso se gastamos quase todo o nosso tempo disponível nos distraindo? Será que você está usando o pouco tempo que resta para realizar as coisas que o Senhor te ordenou? Será que você já gastou tempo a sós com Deus o suficiente para saber qual a missão Ele espera que você realize? Quanto tempo gastamos com conteúdos pseudo-espirituais? Quantas horas gastamos vendo vídeos por aí sobre guerras, rumores de guerras, sobre a volta de Jesus, enquanto nosso tempo de oração e de busca por ter intimidade com Ele segue sendo 10, 15 minutos por dia? Deus não nos quer distraídos, mas o inimigo prepara um tipo de distração para cada tipo de crente. Já pensou nisso? Ele quer atrasar e atrapalhar ao máximo os cristãos, o quanto puder, de um jeito ou de outro. O Senhor te chamou com um propósito, vidas para ganhar, um trabalho a fazer. Ele tem um lugar na mesa para você, mas para viver o verdadeiro preparo e se ver verdadeiramente no lugar de servo vigilante, se ver preparado para o retorno dele de fato, é preciso fazer renúncias, muitas delas envolvendo coisas que parecem muito espirituais, mas que não são. Em Colossenses 2,8 está escrito: tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias e vãs sutilezas. Eu sei que essa palavra não é popular e que muitos no nosso meio estão tão viciados que preferem pensar que é preciso falar sobre o que está acontecendo no mundo, mas pense melhor. Jesus já anunciou tudo o que aconteceria antes da sua vinda. Ele já nos informou de tudo o que é de fato importante, mas não nos ordenou focar nessas coisas, mas na comissão que nos foi dada. Jesus deixou bem claro que quando Ele vier, não vai requerer de nós o quanto nós sabemos sobre escatologia, sobre os acontecimentos ou sobre teorias malucas, mas Ele vai cobrar a realização do trabalho requerido, a multiplicação dos talentos que nos foram dados. Então, que a nossa mente e o nosso coração estejam dispostos a abrir mão de tudo o que nos embaraça, mesmo as coisas que têm aparência de bem, mas que negam o verdadeiro poder de Deus e são criadas por Satanás para roubar o nosso tempo e o nosso galardão. Que o Senhor nos desperte a cada dia mais, em nome de Jesus. E se você se vê nesse lugar e sente a necessidade de se arrepender e trazer o seu coração e a sua mente de volta ao centro da vontade do Senhor, livre das distrações, ore comigo nesse momento. Ó Deus, nesse dia, nós nos colocamos em Tua presença e Te agradecemos porque o Senhor tem nos despertado e tem muitas vezes, Senhor, nos dado livramento de tantos enganos. Consagramos nesse dia a nossa mente e o nosso coração a Ti. Te pedimos que o Teu Espírito Santo venha se mover em nossa alma, em nossos pensamentos e em nossas emoções, nos libertando das sutilezas do engano, nos libertando da dependência de entretenimento, do excesso de entretenimento que rouba o nosso tempo e nos distrai. Que o Senhor venha nos mover a um lugar de intimidade, a um lugar no secreto e venha nos revelar nesses dias o que o Senhor quer que nós façamos, de que forma o Senhor deseja que venhamos multiplicar os talentos que o Senhor nos deu. Ó Deus, guarda a nossa mente e o nosso coração das mentiras do diabo, das distrações de Satanás e daquilo que se levanta para nos enredar e nos tirar do centro da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem alcançou seu coração, deixe o seu like, o seu comentário, inscreva-se e compartilhe. Que Deus te abençoe.